dia mais um abraço para tudo, camaradas, militantes de partidos que fazem parte de coligação, o de Paiter Arrancar, camaradas simpatizantes, tudo isso que será para vós bem-vindo a Salão Nobre Amilcar Cabral. Paiter Arrancar, ele decidi chamar voz, ou chamar a imprensa para vir tudo fazer essa conferência de imprensa para poder tranquilizar eles. Antes não começamos a fazer a apresentação de mesa então grande, pedia coligação que ela representa, então grande. Pai, era nós temos em representação de não caso de adjetivo com condição, se valiosos, se competentes, se não tem adjetivo, isso para advogados do PNGC do Paiter Arrancar, não tem essa representação camarada Otávio Lopes. Não tem vice-presidentes do PNGC, camarada Ayala, o camarada Gerardo Martins. Ainda, de casa, não tem camarada Antônio Patrocínio Cardosa, secretário nacional e diretor nacional de campanha de Paiter. Não tem camarada Joana Cobre Nhanca, não tem camarada Iovanes Mandame, MDG, não tem camarada Samba Baldé, PSD, não tem camarada Vicente Fernandes, PCD, não tem camarada no veterano, contemporâneo da pátria, camarada Augusto Wagner do Serrado. E não teve presidente do PNGC, governador de Paiter Arrancar, camarada engenheiro Domingos Simões Pereira. Na segunda-feira, vão ter alguns advogados com alguns acompanhantes desses líderes que não acabaram de apresentar. Para começar a conferência de imprensa, nós vamos convidar a camarada Munir Conté, porta-voz do PNGC, para vir fazer o enquadramento dessa. Muito obrigado. Viva Paiter Arrancar! Viva! Viva Paiter Arrancar! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva a justiça! Viva! Viva a democracia! Viva! Bom, nós vamos tentar fazer o enquadramento de ato da OSS. De coligação Paiter Arrancar, na fazer o enquadramento, em primeiro lugar, introduzindo o coletivo de advogados, que está ali representado para juristas conceituados como eu conheci, camarada Otávio Lopes, que está na papel de deputado, membro de comissão especializada da Assembleia, membro de Biro Político e, ao mesmo tempo, membro do coletivo de advogados. Nós temos o Dr. Luís Petit, nós temos o Dr. Mário Sambé, na Sambé. Bom, está ali outro membro do coletivo, mas que mandatário de não candidato à presidência da República, que o Dr. Mário Lino.
Na seu nome, camarada Otávio Lopes, vai fazer um enquadramento em jeito de réplica de Kiko Bobi aonde. Pensa, a vossa testemunhar tudo na história democrática da Guiné-Bissau, nunca não ouvi um Supremo Tribunal de Justiça na dar conferência de imprensa, onde foi o primeiro lugar na história da Guiné-Bissau. Portanto, só esta mostra claramente a utilização de um ato que meramente jurídico e administrativo. Portanto, mas se uma não tem estado habituado na véspera de tudo competição, PSGC está atacado, gosta de aí na tudo se dimensão, na tudo se frente. Então, esta para nós que constitui novidade, porque em 2023, se vou lembrar, primeiro tentado inviabilizar o Congresso de PSGC, depois de colocar a questão de símbolo de PSGC, que na termos de uma Constituição, se uma PSGC que dá na independência, se uma PSGC que dá no INE, se uma PSGC que dá no tudo que tem símbolos, é falar para uma que lá e que está, portanto, de vincular a PSGC e partidos novos que não criaram. Mas, entretanto, mesmo que aquilo não fazer esforço, não criar aquilo que nós chamamos coligação, PAI, Terra Arranca, e nosso símbolo passa a ser o símbolo de caça. Mesmo que aquilo, processo urgente num tribunal e está tendo no máximo 72 horas. Processo urgente em relação à caso de coligação PAI Terra Arranca e leva 38 dias na gaveta de então Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. 38 dias engavetado. Depois daquilo, não vai eleição, como é que não vai? Você vi cargueiros que tinha que tu entrar, material, portanto, que vem de via terrestre, através de Gâmbia, tudo ir para eles alfandegados. Mesmo naquelas condições, não vai eleição, não consegui 54 mandatos. Mesmo naquelas condições. Desta vez, eleição marcada um viés, e marcado 2 viés, e marcado 3 viés. Na tudo que 3 eleições, não apresenta aquele mesmo formato de não aliança, na termos de artigo 60º, 30º de Constituição. Que mesmo símbolo, que mesmo partidos, que fazem. E começar a pedir quitação, registro criminal, e não fazer tudo aquilo que manobras. Que bem que aquilo que você viu acontecer ontem. Portanto, é só para fazer o vosso enquadramento, você viu para que nós está. Em cada vai mais longe, gosto de vir chamar, portanto, deputado Otávio Lopes, que vai fazer um enquadramento em jeito de réplica de que é que aconteceu ontem, conferência de imprensa, a primeira vez na história de Guiné-Bissau de um Supremo Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Bom dia. Viva PSGC! Viva! Viva PSGC! Viva! Viva PAI Terra Arranca! Viva! Viva PAI Terra Arranca! Viva! Viva Presidente da República da Guiné-Bissau, Engenheiro Domingos Simões Pereira. Camarada Presidente, que boa permissão, não nos Chibanã deixa algumas notas em relação
a que não obedece do nosso Suprema Corte. E que a nossa intenção respondia ao tribunal, para a nossa, enquanto advogados, não está papel que o tribunal por escrito e nos autos. Não está papel que eles por escrito no processo. No entanto, para poder clarificar o seguinte, e tem dois ou três aspectos que é importante não partilhar. Não quero entrar em questões muito técnicas, mas não me estive que rigor possível permite entender o que está em causa, qual que bondade de que decisão ou falta de bondade de que decisão. Não está a começar para questões prévias. Questões prévias para nós ouvir o que é que passa antes da decisão tomada. Na lei orgânica de tribunais, e está estabelecido, está a falar com juízes que está compõem quadro do Supremo Tribunal de Justiça e 11 juízes. E que 11 juízes, para poder reunir, para poder validamente deliberar, para poder decidir, tem que ter um quórum que é estabelecido como e de 4/5. A nossa de matemática, para não cair não aponta canto juiz que 4/5 na 11. Pode dizer canto? 8 juízes. Hoje nós recebemos aqui notificação, não vai ouvir quanto juiz que está aqui plenário. E está 6 juízes. Ou seja, 6 juízes que estão aqui sala e de acordo com a lei é que tem quórum, é que chega número suficiente que a lei está falando com vou poder reunir, vou poder decidir. Mas não admitir como por mera hipótese de raciocínio, como que 6 juízes é poder barreiro. Não admitir que sim. Que 6 juízes é bem, é discutir, cada quem apresenta-se argumento, é votar. Qual que foi o resultado de votação? 3 vota para todo o PAIGC participar no processo eleitoral e 3 vota como a PAIGC, a semelhança de que outros partidos, tem direito de participar no processo. Questão que está colocada. Se 3 votar a favor, 3 votam contra, como alguma falar como um ganho. É muito fácil acreditar como é ganha com recurso a um conceito que está aplicado. Como presidente do tribunal e tem voto qualidade. Ou seja, se voto validou-se. Na quem quer lhe votar, quer dizer como que ele que ganha. E essa figura que é utilizada. Mas alguém vai falar, mas não tinha de ouvir a coisa de voto qualidade. Mas se quer. E tem 2 conceitos muito próximos. Voto qualidade, voto desempate. Voto desempate está utilizado porque tem empate na decisão. Quem não preside órgão, para quem influenciar a opinião de seus colegas, e que está vota. E está dizendo que é voto. Se conter voto é empatar. Ele está bem e desempata. Mas se o presidente do Supremo município não quer influenciar seus colegas, ele não vota. Se conter que vota, qual que vai ser o resultado de votação? E não passa, é que não passa. Mas, eis figura de voto qualidade e tem cauda que tem. Não órgãos políticos e não órgãos comerciais. Não órgãos jurisdicionais, onde que juízes estão na veste de decisores, eles tudo igual, eles tudo e juiz conselheiro, cada um só tem um voto.
Por isso é voto de qualidade e tem na processos administrativos, na processos políticos e que tem na processos judiciais. Mas se não utilizado num processo político, nós começamos a ficar com dúvidas em relação à natureza da decisão que não comunicava. Ainda nas questões prévias, não olhar onde o Supremo Tribunal de Justiça dá uma conferência. Não a pedir, não a encorajar o Supremo Tribunal de Justiça, pelo menos durante o processo eminentemente político, para manter uma postura de maior reserva, de maior recato, de maior imparcialidade na criação de percepções junto de cidadãos e povo guinense. Caso que fácil, não a começar a assumir como e tem uma clara intenção de judicializar questões políticas. Agora, em relação à decisão própria que é tomada. Lei eleitoral, nesse artigo 130, como prazo para entrega de candidaturas às eleições legislativas e presidenciais e de 60 dias antes de ato. Ato eleitoral e eleições é marcado para dia 23 de novembro, 60 dias antes e deve ser dia 23 de setembro. Mas, no entanto, não há ninguém entrar na questão de tecnicidade de contagem de prazos. O Supremo é o próprio e faz um edital, um comunicado, daqui falar com dia de entrega, último dia de entrega e dia 25 de setembro. Vou olhar. PAIGC, membro de coligação PAI Terra Arranca, e apresentar se convênio de coligação no dia 19 de setembro. Dia 19 de setembro e antes ou depois do dia 25? Se a minha entrega dia 19, a vou falar com uma prazo dia 25. Como quando eu falar com uma, a minha entrega fora de prazo. Mas é que lei tão claro e está a falar com tudo candidaturas, coligações ou partidos e de entregado até dia 25. E a nós não entrega dia 19. Mas então fica a dúvida, então se entregado dia 19, o que é que apoia? É bem que é tentativa de justificação. Eles como não entrega dia 19, mas se eles vai analisar no processo, é bem olhar alguma coisa que quer ser dito no nosso processo, ela tem que notificar para nós não responder na prazo de 72 horas. E se a nós não responder na prazo de 72 horas, e não olhar, dia 25 passa. Olha, não está, e o nosso colega tudo não passa pelo processo, não teve dificuldade, e não tem a dificuldade de explicar a você. Essa. Como é que o presidente do partido está a falar? Se tem a dificuldade de explicar uma coisa, e para ver a boca entender. E a nós não queremos entender a decisão. Não queremos entender a decisão que ela apoia a nosso estudo, não tem a dificuldade de explicar. Para ver e que é uma decisão perceptível do ponto de vista de rigor técnico-jurídico. Mas mais, se não chegar ao dia 19, lei como o tribunal tem 24 horas para decidir. 24 horas. Você vê, dia não chegar ao dia 19, você vê qual dia que o tribunal falando com e que pode analisar no processo para ver não chegar fora de prazo. Não chegar ao dia 19. Dia 23 que o tribunal escreve, como é que pode. Lei como 24 horas que tem que fazer. E que fazer nas 24 horas e queimar no tempo para vir notificar para falar com e que pode decidir se não conta, se conta no processo está dentro da cadeia. Vou prestar atenção.
é que chegando de Jubi se está dito, é que está dito. É falar como é que tem tempo de Jubi se está dito, é que está dito. Mas mais, não admitir como aliás, como é que está dito? Se está dito, como acaba o possível? Como é possível isso que eu ver? Mas é mesmo Supremo desviar-se seguido e reconheci e a nota é mesmo coligação. Por isso, como aqui não presumi como é que está dito, se a voz própria desviar-se, vou falar como está dito. E para ver de que tem não que está dito, mas é que sempre esteve dito. Para ver, e mesmo símbolo, e mesmo bandeira, e mesma sigla, e mesmas partes, e mesma lei para ver a lei que altera. Tanto na coligação como partidos, não tem até dia 25 para submeter nas candidaturas. E depois de que dia 25, o tribunal tem prazo de 8 dias para ir apreciar se conta alguma coisa está dito, ou que está dito, mas é que resulta do artigo 19 de lei eleitoral. Ou seja, tudo que entrega até dia 25 está dentro de lei, está dentro de prazo, e a partir de que momento que o tribunal tem 8 dias para notificar se conta alguma coisa que está dito, para vou poder corrigir, vou poder alterar, vou poder modificar, que é entendido como modificação. Mas que acabar. Então, toma aqui o tempo, porque tem coisas mais importantes para não ouvir, de que está a reagir e responder a algumas dessas insuficiências que a decisão tem. Que tem a ver com o princípio de igualdade. E tem 3 coligações que manifestam intenção e disponibilidade de participar no processo. De coligações intervém para a apreciação do Supremo e Supremo receber e fazer um despacho de aperfeiçoamento. E falar como THS, nem que está dito. Bem, vai aperfeiçoar e notificar. Ele, ao ter recebido notificação e fazer aperfeiçoamento que entender como entender fazer, entrega ao tribunal rejeitá-lo liminarmente. Insatisfeito, o tribunal torna a fazer o novo edital, onde é que falar com vou ter mais um prazo para o bem corrigir. É bem, é usar aqui prazo, é corrigir, é submeter e o tribunal fazer despacho daqui 7 anos, enquanto coligação, para participar na eleição legislativa. 3 atos subsequentes. A nós, nem nunca de ouvido no processo, não falado como tempo que tem, para nós ouvir. Camarada Presidente, para terminar, não entendi como é decisão e podia motivado para 3 razões. Não podia admitir como tribunal e decidir assim para via estar de má fé. Mas não como se pensasse no nome de decoro e de dignidade de instituição judiciária, não can assumir como e fazer para má fé. Outro motivo que pode levar a uma decisão errada é ignorância de lei. Não cabe se também assumir como juízes, conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça ignoram a lei. Mas nem se ignora a lei. Como nós estamos falando na gíria, a ignorância da lei não aproveita ninguém. Por fim, última razão que põe alguém decidir mal. E para ver Yara não. E se o tribunal Yara e tem possibilidade, e tem dever, e tem oportunidade de corrigir,
não convida o Supremo Tribunal de Justiça para corrigir. É a resposta. Obrigado, não havia de nós juristas, nós advogados, suma que não para estar em manga dentro do lugar está até conhecido, mas não podemos obrigar. Pensa como é responsável de Palma, por bom trabalho que está. Obrigado, coletivo. E gosto, no civil como a Comitê Central do PSGC, reunir, é votar democraticamente e cuide engenheiro Domingos Simões Pereira suma ser candidato e na bancada de eleições presidenciais. Em suma, e que só PSGC e fazer parte da coligação Pai Teraranga, que outros partidos têm também ser direito de pedir ou negar. Então, vai ver que não convido a camarada Muniro para vir ler uma declaração política, depois não é ato subsequente. Camarada Muniro. Muito obrigado. Só uma pequena ressalva de que uma hora que terminar, portanto, leitura da declaração política, líderes dos partidos que fazem parte da coligação, vai proceder a sua assinatura antes de endossar. Declaração política de endosso da candidatura de Domingos Simões Pereira à presidência da República da Guiné-Bissau. Desde 27 de fevereiro de 2020, com a tomada de posse de uma Sissoko Embalo, com recurso à força das armas, o país tem conhecido retrocessos nas conquistas que vinha conseguindo no plano dos direitos e liberdades fundamentais, bem como da estabilidade política e institucional. Autoproclamado no cargo de Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo instalou um regime autocrático sem precedentes na história recente da democracia guineense, usurpou poderes e avocou as competências de todos os órgãos de soberania, capturou e colocou o aparelho do Estado ao serviço da sua agenda pessoal. Perante este quadro, as lideranças dos partidos do arco democrático representativos da pluralidade e diversidade política e social da Guiné-Bissau instituíram, então, um espaço de concertação e um instrumento pioneiro de cooperação política, de coordenação política, para dar resposta aos desafios de consolidação do processo democrático, estancar as atrocidades e agressões ao Estado de Direito Democrático e às instituições da República, bem como devolver esperança num projeto de sociedade mais justo, solidário e inclusivo, assente nos valores e na cultura secular ao povo da Guiné-Bissau. O povo, em resposta e sinal inequívoco de adesão a este projeto político, protagonizado pela coligação PAI Teraranga, conferiu-lhe uma maioria absoluta nas eleições legislativas de junho de 2023, com mandato para governar por uma legislatura de 4 anos. Inconformado com a vontade popular, expressa em eleições livres, justas e transparentes, o então Presidente de facto, em atos sucessivos de delinquência constitucional, dissolveu a Assembleia Nacional Popular, demitiu o governo legítimo, nomeou primeiro-ministros e deu posse a governos ilegítimos, tomou de assalto o Parlamento com recurso à força das armas e instalou uma nova direção no Supremo Tribunal de Justiça. Não obstante o seu mandato de facto ter terminado no dia 27 de fevereiro de 2025, Umaro Sissoko Embalo marcou eleições gerais, legislativas e presidenciais para 23 de novembro de 2025, mantendo-se
de forma abusiva no poder. A coligação PAI Terra Arranca, à semelhança do que havia feito em 2023, apresentou-se e vai concorrer às eleições legislativas de 25 de 2025 no âmbito de um acordo político de coligação pré-eleitoral, abrangendo compromissos de incidência parlamentar e governativa, com vista a criar condições propícias para corresponder às legítimas expectativas do povo e a uma vida e futuro melhor. Conscientes de que as vitórias nas eleições legislativas, só por si, deixaram de representar e de oferecer as condições suficientes para assegurar a tão almejada estabilidade política e governativa, as lideranças da coligação PAI Terra Arranca procederam à análise do perfil do candidato às eleições presidenciais, eleito pelo Comitê Central do PSGC, no passado dia 20 de setembro de 2025, e após minucioso escrutínio, entendem por unanimidade que Domingos Simões Freire, cidadão guineense de origem, filho de pais guineenses de origem, em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, é a figura que melhor representa e incorpora os princípios e valores sobre os quais assentam pilares da Casa Comum que constitui o símbolo da nossa coligação. Por o cidadão Domingos Simões Freire ter uma figura de reconhecido mérito, comprovada competência inquestionável e idoneidade cívica e moral, demonstrada experiência internacional, e estar disponível a consentir os seus sacrifícios inerentes à vocação de defender e servir o povo, garantir a unidade nacional, cumprir e fazer cumprir a Constituição e demais leis da República da Guiné-Bissau, as lideranças do Movimento Democrático Guineense, MDG, do Partido da Convergência Democrática, PCD, do Partido Social Democrata, PSD, e da União para a Mudança, interpretando a vontade dos seus militantes e reconhecendo a responsabilidade histórica que sobre nós impende. Declaramos solenemente e formalmente o nosso endosso político ao candidato do PSGC às eleições presidenciais de 23 de novembro de 2020. Feito em Bissau, aos 26 dias do mês de setembro de 2025. Antes de passar a assinatura, queria só estes últimos dois parágrafos apresentar em crioulo, porque no fundo isso é que inspira, isso é que reflete a vontade desses partidos que integram a coligação PAI Terra Arranca. Lideranças de coligação PAI Terra Arranca. É proceder a análise do perfil de candidato para eleições presidenciais recolhido para o Comitê Central do PSGC, no passado dia 20 de setembro de 2025, e depois de um minucioso escrutínio, entendi para a unanimidade uma Domingos Simões Freire, cidadão guineense de origem, filho de pais guineenses de origem, em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, e figura que melhor e está a representar e está a incorporar princípios e valores sobre os quais está assenta pilares de causa comum que constitui símbolo de nossa coligação. Havia como Domingos Simões Freire e uma figura de reconhecido mérito, comprovado competência, inquestionável idoneidade cívica, moral, demonstrada na sua experiência internacional, e está disponível sempre a consentir sacrifícios inerentes à vocação de defender e servir o povo, garantir unidade nacional, cumprir e fazer cumprir a Constituição e demais leis da República da Guiné-Bissau, lideranças de Movimento Democrático Guineense, MDG, do Partido da Convergência Democrática, PCD, do Partido Social Democrata, PSD, e de União para a Mudança, interpretando sua vontade de ser militantes e reconhecendo responsabilidade histórica sobre, portanto, que está sobre eles enquanto partidos políticos, é declarar solenemente e formalmente ser endosso político ao candidato do PSGC para eleições presidenciais
de 23 de novembro de 2025 e fazido na Bissau, dia 26 de setembro de 2025. Então, nós passa a começar para líder de PCD, Dr. Vicente Fernandes. Sim. Caneta? Alguém? Ok. É azul. Acho que é azul. É azul? É azul. Não é azul? É azul. Azul? É. Hã? É. No meio, aqui no centro? Deve ser Acima. assim. Ou entre. É tudo? Não tem que rubricar. Sim, Só vez rubricar. Portanto, nós acabamos de assistir formalização desse endosso por parte do líder do PCD, Dr. Vicente Fernandes. Gosto de convidar o engenheiro Samba Baldé, que nos ensina no nome do Partido Social Democrata, que é o PSD. Muito obrigado. Agora tiene Essa aqui. Essa aqui também. Depois do engenheiro Salva de Palmas, depois do engenheiro Samba Baldé, em nome do Partido Social Democrata, convidamos agora o Dr. Agnello Augusto Regala, em nome da União para a Mudança. Uma cidade de palmas para o Agnello Augusto Regala. Nós temos quem assina no nome de MDG, em representação do Dr. Silvério Alves e do Dr. Jaime Catar, que não havia concedido, portanto, a assinatura do presidente. Não, Giovanni. Giovanni. Ele é vice-presidente de MDG. Primeiro vice, né? A outra é hierarquia de vice, né? Bom, na PLC não tem vice, mas deve ter hierarquia. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Só terceiro, ok. Então, ele assina no nome de MDG. Então, com o exato formato, nós deixa, portanto, a intervenção de, não preenche no espaço, também na minha notícia, intervenção de líderes de partidos que está presente nesse ato, ou seja, na Conferência de Imprensa.
Muito obrigado. E no crioulo, o Munir disse que se falou como endosso de ser o primeiro partido uma exceta que decisão do Comitê Central de PSGC para DSP ser candidato a presidenciais. Obrigado. E nada convidar, na nome do Partido Sucabalicina, camarada Aguinelo Augusto Recana, veterano e combatente durante a pátria. Viva Guiné-Bissau! Viva! Viva a República de Guiné-Bissau! Viva! Viva PAI Terra Arranca! Viva! Viva combatentes de liberdade da pátria! Viva! Viva combatentes de liberdade da pátria! Viva! Abaixo ditadura! Abaixo! Abaixo ditadura! Abaixo! Viva a democracia! Viva! Viva a democracia! Viva! A hoje dado honra de papel, no nome de partidos que integram, junto com o PAIGC, na coligação PAI Terra Arranca, que nasceu vencedor de próximas eleições, e não na ganha presidenciais com legislativas tudo juntado. Havia terra precisa de mudança. Não tem que ribar para a democracia. Não se vê como se cuida chega no daqui chega. E havia de facto partidos que estão na PAI Terra Arranca e partidos de paz e partidos que têm bom sentido e partidos que cabem-se violência. É que manda gente escuda como não mede, não cala, não sinta, não na pera. Melhor mestre na tudo coisa e tempo. Ele que manda não dá a gente tempo para ir para a gente olhar. Se dúvida temba, gosto e cá tem. Só assim na cabeça de algum gente. Mas ali se corrigiu uma coisa que o doutor Otávio falou relativamente à decisão do Supremo. Outra hora é que havia o Iara, o mandado da Iara. Eles é falado para Iara porque e tem que caminhar para PAI Terra Arranca vai eleição. A hoje para amanhã não ouvi alguém na papel de macho undado. Mas macho, sinta-lhe manga dele. Ela, comandante Dauda Bangura. Ela, mais se combatentes de liberdade da pátria, que vai libertar Guiné-Bissau. Para hoje um dia, alguém que está falando assim cabeça como é macho, pode ser o presidente. Mas, presidente como? E alguém que usurpa funções de presidente porque cá passa na Assembleia Nacional Popular, na toda parte do mundo. Ou ser o presidente, o povo está vota, Supremo está conta como o ganha, e quem que está dá legitimidade e Assembleia Nacional Popular.
portanto, a Assembleia Nacional Popular, se nunca faz aquilo, o também não poder, com o apoio de gente, com arma, e aquilo que política não deve custar. Mas, o que falar, machundade. A mim está centena, 100 pecadores atrás, com arma na mão, na carro, 10 carros andam atrás, e que tem que não mande mais. Mas nós, não machundade, não camistil na guerra, não camistil na coisa. A nós não machundade, não aprovar na urna. Ele que manda não divide trabalhar. Para gente dar voto para Guiné mudar. Para não poder cumprir Guiné. Para não poder cumprir com o sonho de combatentes de liberdade da pátria que dá sua vida para Guiné ser livre e independente. E não tem que dar liberdade a povo de Guiné. Por que está a falar? A mim e soberano, porque a mim votar na missão. O único soberano que tem na Guiné e povo de Guiné-Bissau. E que tem outro. Se o povo que aceitou e que anunciou a boi que é soberano, a boi talvez é soberano na bocaça. E que é outro toque. A nós não olha como uma manobra na facido para impedir, para tudo, para aí que arrancar bem eleições. Para tudo, Domingos Simões Pereira ser o candidato a presidenciais. Mas, se eu falar boi macho ossa, e abre urna para o bem. Vai abrir urna para o bem. É mistificar no porta de não caça. Que caça que nós não cuide, que não cumpre. Não é que tudo filho de Guiné está lá dentro. Mas é disse como para via de bom sentido. Não capui nem porta nem janela. Aqueles que estão lá dentro e aqueles que não continuam. E quem que está lá dentro e povo de Guiné-Bissau. A nós não há papel de necessidade de uma boa eleição. Para não levantar na terra, na alegria, no contentamento desse povo. Para não acabar com fome. No governo, na 3 meses, orienta o preço da luz. E orienta o preço de tudo produtos de primeira necessidade. Não começava a criar condições para não ter postos de trabalho para nós jovens, para nós mulheres. Para não criar condições para, de facto, no comércio, no negócio, para estar na mão de filhos de Guiné. A hoje um dia, se não bem, cada filho de Guiné que podia afirmar para ir falar como ele e tem alguma coisa. Para via de facilidades. E que facilidades dadas para via de quê? Para outros podiam ter bilhetes, para outros podiam ter passaportes, para outros podiam ter cartão de eleitor para vir vota a favor de alguém que não ajuda eles. Mas não está atento. Não e abrir no olho. E não me se contagia como a nós que é questão de machundade, mas não camede ninguém, não camede nada. Não camede quem está mandando foguetes que tem arma. Não camede quem está mandando assassinar gente. Não camede vá para no cemitério de João Landim. Se a verdade que não levaram lá, então a nós não vai com a verdade. Não vai com a verdade. Não vai com o que Deus falaram. Verdade só que pode libertar a nosso filho de Deus. Portanto, a nós não vai. Não quer ter problema. Ali a nós não houve conversa.
de alguém que tinha de viagem. Então, como pensava que havia uma coisa, bom conheci André Ventura, lá de Portugal, que ele que me disse que é filho de Guiné tudo, que ele falou como Marcelo Rebelo de Sousa fez mais de 1.500 viagens. Ué, não falei não, nunca é possível. Quem pode ainda confundir, não? Marcelo Rebelo com outro ali. Aquilo é que eu penso. Mas não vai. Tudo é de manobras que não é fácil. E por pedintes me se descudantar, mas não cada descudantar. Não ia abrir olho. Não petelir não para não poder olhar direito, o que é que tem. Ninguém está enganando. Essas manobras, tudo que não é fácil, é esforçar. Porque o Supremo está para pé, é verdade. Mas e que o Supremo que fala com o mandato da BEI que é 4 de setembro? Quem é que manda aí lá? Quem é que manda alguém que se mandato acabar na representa Guiné-Bissau nas Nações Unidas e em outros fóruns internacionais? Com qual direito? Aquilo é violação da Constituição. Aquilo é violação de tudo leis. E o Supremo Tribunal cala e que fala nada. Não tem que dizer, de nós que mal, de nós que caçadrito. Mas não cai na bem nessa história. Porque que é misto? E para não discutir manga de coisas, para não parar de papel, se até temos gente calma. Não tem que bem governo para acabar com o narcotráfico. Não tem que bem governo para não ter um país limpo que caia comparado com o narco-estado. Porque o narco-estado, e hora que aqueles que têm poder estão na atividade de narcotráfico. Aquilo é que está considerado. Se um cidadão normal que não faz isso narcotráfico, e que está envolvido, o que é chamado de narco-estado. Mas se tem envolvimento de Estado no narcotráfico, o está considerado como abo e um narco-estado. Não tem que parar que se aviões com droga. Esse que tudo é que não tem que fazer. E para aquilo, PI Terra Arranca tem que ganhar eleições. Não tem que ter um presidente à altura de suas responsabilidades, à altura de responsabilidades do Estado de Guiné-Bissau. Portanto, a nós não há prolongação, porque tempo não é. E bom para não arregaçar manga, não preparar tudo, para não avançar para eleições legislativas, para eleições gerais, legislativas e presidenciais. PAI Terra Arranca na ganha legislativas, Domingos Simões Pereira na ganha presidenciais, para ter agora por arranca. Bom, a mim não conta de não, como depois do discurso. Qual o contexto uma cinta? Ela canta cinta. Quem que está de sniper, com luz infravermelho, vai avançar com o sniper e não olhando na calculação. Muito obrigado. Viva PSC! Viva! Viva PCD! Viva! Viva PSD! Viva! Viva MDG! Viva! Viva União para a Mudança! Viva! Viva PAI Terra Arranca! Viva! Viva PAI Terra Arranca! Viva! Abaixo ditadura! Abaixo! Abaixo ditadura! Abaixo! Viva a liberdade! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva combatentes de liberdade da pátria! Viva! Viva combatentes de liberdade da pátria! Viva Guiné-Bissau! Viva! Viva a democracia! Viva! Obrigado!
Obrigado, camarada Aguinaldo Augusto Regala, em nome de partidos, que acaba de formalizar sem aceitação a candidato que era de PGC, mas que a partir desse momento é candidato de Pai Terra Arranca, camarada engenheiro Domingos Simões Pereira. Aquilo, nós convidamos para fazer uma comunicação nesta qualidade, nesta condição de candidato de Pai Terra Arranca, de presidente do PGC e de coordenador do próprio Pai Terra Arranca, camarada engenheiro Domingos Simões Pereira. Muito boa tarde. Suma não costuma ir muito bem. Na ocasião, sumesse na lei uma nota breve na português. Depois de fazer comentários, alguns comentários na crioulo. E nós tudo junto que está ali, nós está preparado e disponível para, se tem alguma pergunta, para não poder responder. Mas antes de avançar, sou uma tradição nessa sala, sou uma parte de que nós cedo, que está lembrando a gente, onde é que nós saímos, onde é que não me está bem, não me está aproveitando, mas é momento para não inclinar perante a memória e perante o legado de combatentes de liberdade da pátria. Para falar-lhes obrigado. Me saudar todos os integrantes dessa mesa, líderes de partidos que têm integrado a coligação PAI Terra Arranca, tudo menção que será feito até esse momento, mas gosto de me incluir nessa lista minha mana, minha camarada Joana Cobra Nhanque. Me se dá, de mesma forma, me se dá um abraço muito forte a todo o coletivo de nós advogados que tem estado empenhado na decifrar todo aspecto de interpretações de nossa lei para poder se situando, porque quem me está na democracia e tem que andar no caminho reto. E para andar no caminho reto, eu tenho que ter aqui que mostrou o caminho a cada momento. Suma guinte sobre essa apresentação e que até nenhum gota de arrogância. E que até nenhum gota de falar como a nós que se não assim outro dia. Mas tem ali sim uma determinação de mostrar como a não se que não direitos. E não quer permitir para ninguém pôr em causa aqui que não direitos e que não liberdade. Então, bem tomado nesse sentido, e nesse sentido que não falou obrigado a nós coletivos. Se vamos falar bem, havia nós irmãos profissionais de comunicação social que me se cumprimentam ali. Manga de está falando, não está vendo português, não está vendo português, não está vendo crioulo. Na lei é nota, na português, mas depois não faz comentário na crioulo. Irmãos,
camaradas, antes de mais, quero aqui e agora aceitar e agradecer a confiança dos partidos que integram a nossa aliança eleitoral com base na sua orientação democrática. Obviamente que me refiro aos irmãos e companheiros Silvestre Alves, aqui representado por Ioannis, pelo engenheiro Samba Valdé, pelo doutor Vicente Fernandes e pelo nosso combatente da liberdade da pátria, Agnello Augusto Regala. Quero assegurar a todos ter consciência do peso desta designação e me comprometo ao respeito e a promover os princípios e valores nele impregnados. A vida e o futuro dos povos e das nações são muitas vezes definidos por momentos singulares, pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer, pela nossa atitude perante os desafios e pelo valor que damos à liberdade e à identidade conquistadas com tanto sacrifício. Desde as eleições de 2019, assistimos à degradação progressiva do Estado de Direito. As instituições foram sendo sequestradas e transformadas em instrumentos ao serviço de uma única vontade, a do então presidente Umaru Sissoko Embalo. Sob a capa de uma legitimidade aparente, usou e abusou dos seus poderes, desmontando e controlando todos os órgãos da soberania, convencido de que estava acima do povo guineense. Mas este povo, que provavelmente ele não conhece, este povo não se rende. Este povo nasceu da luta e tudo o que conquistou foi fruto de sacrifício. Nunca foi por oferta, nunca foi por dádiva. E vamos continuar a nos erguer e a merecer todas as conquistas e todas as liberdades nesta terra sagrada da Amílcar Cabral. Referente à decisão do Supremo Tribunal de Justiça, foi mais do que bem explanado e esclarecido pelo representante do coletivo de advogados. Adiante simplesmente que ontem o Supremo Tribunal de Justiça anunciou a sua incapacidade para analisar o dossiê de candidatura da coligação PAI Terra Branca. Horas depois, apresentou novas instruções e formatos para viabilizar a participação dos partidos da coligação. Nós reconhecemos o esforço, mas devemos recordar, acima de todos, está a Constituição da República da Guiné-Bissau. A Constituição, as leis, antes de mais. Os juízes não são deuses, são servidores da lei e da sua consciência. Devem tranquilizar o povo, não alimentar tensões. A sua obrigação não é servir à vontade de um homem, e muito menos de um ditador cujo prazo de legitimidade já expirou, mas cumprir escrupulosamente as leis da República. Dos factos que são incontornáveis, já se disse, e eu estou simplesmente a sublinhar, em 2023, a coligação PAI Terra Branca foi legalmente constituída enfrentando obstáculos artificiais, mudança forçada da sigla, alteração da bandeira, atrasos deliberados no registro. Ainda assim, foi legalizado, foi admitido e obteve maioria absoluta nas eleições legislativas. Segundo, o Supremo Tribunal de Justiça, órgão máximo do nosso Poder Judicial, deve julgar de acordo com a lei
e afastar-se de toda e qualquer manipulação processual. Aqui se falou, eu penso que se falou de forma muito clara, sobre como é que é composta a plenária desse órgão. Falou-se aqui, e de forma muito clara, como é que se constitui a tal plenária para poder validamente decidir. Aqui se falou da necessidade de se afastar de decisões arbitrárias, como a tal composição do Conselho Superior de Magistratura, que depois validou a eleição dessa atual estrutura do Supremo Tribunal de Justiça. O dever do Supremo Tribunal de Justiça é verificar a idoneidade dos candidatos e proteger a integridade da República. Nos últimos 5 anos, quem é que não sabe dos sequestros que tiveram lugar neste país? De espancamentos, de perseguições e agora até de assassinatos. Irmãos, que Sana Kanté já não existiu? Simão Seidi já não existiu? Ali Silva já não se lembra? E Papa Sané desapareceu da nossa mente? E está no Paris? Nunca existiu? E quantas coisas mais nós teríamos para aqui mencionar? Mas perante tudo isto, o Ministério Público permaneceu surdo, mudo e talvez cego. Só despertando para perseguir Domingos Simões Pereira e aqueles que ousam afirmar a sua liberdade e o seu direito da afirmação. Eu vou apresentar-vos, quando começar a minha interpretação em crioulo, vou apresentar-vos registro criminal. E vão poder constatar que no meu registro criminal está escrito preto no branco: nada consta. Nada consta. E eu posso afirmar, contrariamente a muita gente, que a minha ficha não é limpa, é imaculada. É imaculada. Quanto a alegações sobre questões fiscais, vou esclarecer. Mas desde logo, adianto esta informação. Não tenho nenhum contrato com o Estado. Nunca beneficiei de nenhum contrato que fosse favorável a mim. Desde 2008, não exerço nenhuma atividade remunerada fora de funções públicas. E mesmo quando falo de funções públicas, a única remuneração é o salário e os subsídios que vão junto. Mas estou a dizer subsídios só por uma questão de não cometer erro. Mas quem me acompanhou na governação entre 2014 e 2015 sabe que uma das primeiras medidas que tomamos, está aqui o nosso então Ministro das Finanças, foi para mandar suspender o pagamento dos subsídios. Estão aqui os ministros. Porque eu disse que eu teria vergonha de receber subsídios no momento em que há gente que não recebe o seu salário. Por isso eu estou à vontade para dizer: as minhas obrigações estão mais do que saldadas. Mas então qual é a verdadeira questão? Se eu digo que tenho, e posso comprovar, uma ficha jurídica limpa, uma ficha fiscal e completamente isenta, quem pode impedir o povo guineense de me escolher? Quem? A única entidade que pode impedir a minha escolha
deve ser o povo guineense. Se assim me entender. Por isso, irmãos, nenhuma manobra judicial ou administrativa pode substituir a soberania popular. Nós não pedimos, nós não queremos a exclusão de ninguém. Pelo contrário, defendemos eleições inclusivas, onde todos participam e seja o povo a decidir. O povo a decidir. Unicamente o povo a decidir. Só assim se celebra a democracia e o Estado de Direito. Por isso eu termino com esta convocação. Convocação ao povo. Meus irmãos e irmãs, porém tenho passado nestes últimos 5 anos, eu encontrei e continuo a encontrar guineenses destroçados, mas ainda esperançosos. Na maior parte dos casos, pedem-me para eu não desistir. Muitos acreditam que esta é uma das últimas oportunidades de mudarmos o destino da nossa pátria. Hoje, reafirmo a minha plena disponibilidade e mobilização, mas lembro ao povo que em democracia ninguém vence sozinho, ninguém combate sozinho. É hora, pois, de assumirmos a nossa responsabilidade plenamente. Convoco por isso, convoco especialmente os jovens e as mulheres para uma luta pacífica, mas firme, determinada pela democracia e pela soberania. Eu gostei da forma como o representante do coletivo de advogados, o nosso irmão e colega doutor Otávio Lopes, se referiu ao Supremo Tribunal de Justiça, lembrando a oportunidade que tem de corrigir o erro cometido e sossegar a mente e o espírito dos guineenses. Nós vamos acompanhar tranquilamente, mas mobilizados. E eu quero convocar o povo guineense a fazer o mesmo. E quando o veredicto sair, e todos nós formos convidados a nos apresentarmos às urnas, todos devemos exaltar por esta afirmação de liberdade, por essa afirmação de direito fundamental que assiste a todos nós. Mas se alguém entender o contrário e achar que deve continuar a ignorar as leis e fundamentalmente a nossa lei suprema, será chegado o momento de entregarmos aquilo que for necessário para valer aquilo que Cabral nos ensinou, que sem a liberdade não há nada que possa compensar essa liberdade. Então, irmãos, vou permitir para falar com uma sua maneira que minha irmã grande nele fala. E que salta, e que quebra-ramo, e que malcriar, que não apoia o ser legítimo. Durante 5 anos, a nosso estudo não acompanha o que é que acontece dentro do Guiné-Bissau. Mas em nome de sossego e de tranquilidade do país, não falar nem que simbólico, nem que aparente, nem que simplesmente legal. Não serve, não sofre, não aguenta, não pera. Também tem que mandar não fazer aquilo. Não fazer aquilo para mim, não se vir como tem um coisa que está falando, magia de democracia. Magia de democracia em que momento que o computador está colocado na zero, para outra não começar mais. Hora que o computador colocado na zero, a nosso tudo não deveria estar. A nosso tudo não deveria firmar perante o povo. Não fala povo, ali não me presta conta. Ali não me contar se você está de acordo com o que é que não fazia durante esse período, ou vão entender como é preciso mudar. Naquele momento, o único soberano deveria ser o povo. E sociedades que avança é adota método que acaba para chamar de democrático. Não está se enganando com o que é chamado urna. Não está falando que tipo, vai decidir. Se você está de acordo com nós para não continuar, se você está de acordo com nós para não poder mudar.
Para que está para o seguinte, que está falando como aquilo que não acontece. Porque eles que têm o direito de cuidar que é bom para nós. Eles têm o direito de decidir. Não liberdade. Aquilo que a nação não fala. E cadê eles que está definido? Nós que está definido. O povo tem que compreender uma coisa. Liberdade que está otorgada. Liberdade que está conquistada. E eu não precisa inspirar de nenhum outro povo. Não precisa simplesmente viver uma trajetória. Não tem não metade. Garante-se que por ensinar. Que caminho que anda, para de facto não tinha nada. E que tem nenhum medo que pode justificar. E que tem nenhuma outra prioridade que pode atrasar a cumprir a responsabilidade. Manga de aço. E disse a palavra que não tinha nem ponto. Tem paciência com o papel de militares. Tem paciência com o papel de polícia. Não, meus irmãos. Militares e parte do povo. Militares e parte do povo. Ora que o povo não sofre. E que está com ele. Que eles querem sofrer, que eles querem sofrer. Tudo o que está sofrendo. Mas militares têm que compreender como é uma responsabilidade dentro da soberania. E que a responsabilidade de proteger um som ou um grupo de gente para continuar a maltratar. Para conseguir chutar. Para continuar a ameaçar. Para continuar a pôr em causa a não liberdade. Não! Durante 5 anos, ele invoca como está dentro de legalidade. Bom, que 5 anos acabar. Qualquer que seja o limite que não se estabelece. De acordo com a lei 27 de fevereiro. De acordo com eles, 4 de setembro. Que mais que não me ensina? Que mais? Supremo Tribunal de Justiça. Vamos falar nisso. Tribunal, ou juízes que estão. De fato, que é Deus. Nós acabamos que é Deus para pôr na Supremo Tribunal de Justiça. Mas que mulheres que homens que estão por lá. Não te espera como é na compreender como eles um filho que é importante para o povo que é servir. Então está afirmando adiante, até o seu mão. Está falando como é jura, como fora de lei. O único que é não ouvir, isso é consciência. É jura, é falando o quê? Não falei, então, nós tudo não temos que comportar de tal forma que não prometer-se para de facto exercer trabalho como deve ser. Mas bom perceber como o povo guineense está com o olho aberto. O povo guineense está na acompanhar. Não olha como aquele de nós. Carlos levado à Assembleia Nacional Popular para romper a porta. Para romper a porta. Para instalar alguém que a mim também se chama cabeça de nenhum adjetivo. Porque um borgonha até pensa nisso. Um borgonha. Basta me dar lá para falar, a partir do momento que não tem um novo presidente da Assembleia Nacional Popular. Irmãos, que é que a agressão só à Assembleia? Que é que a agressão só a deputados? Que é a agressão ao povo guineense? Também aqui quem se concluído para ser membros do Parlamento guineense, essa é a representação do povo guineense. A botar falar como aquilo se pode tirar. A botar decidir que novo guineense se propõe. Mas a seguir, botar falar como não substituir que tem digitado para estar no Conselho Superior de Magistratura para poder representar aquele órgão judicial. E desde lá não entra na direita. Dentro de lá não entra na direita. Mas vamos falar. Apesar desse tudo, não continuamos a falar muito como calma. Ele chega um momento. O contador não colocado na zero. Não começa mais. Que momento de chegar para o contador na zero? Eu estava falando aqui? Chololó? Chololó, né? Olha que tem. Guingui. Que tem. Como mais? Fingi, que tem. Para pôr urna. Para prometer índice. Vai exercer ser competente. Mas no momento de preparação de aquilo, leme, porque eu podia respeitar não combatente Arnélio Legal, ou porque eu gosto de domingos, ou porque a minha se afirma diante de tudo agora. Mas que tinha um momento de povo guineense afirma solenemente aquilo que se direito soberano, podia lhe mostrar algum respeito. E é o que tinha.
É o que tinha. Eu estou falando com uma governo gosta que tem que contar quem que diz, quem que diz, e que só que o lidero, que logo tem que tirar. A seguir, eu estou falando, e é ministro que tem que decidir, que é equipa técnica. Mas aquilo tudo parece um pouco. Que alguém que suposto decide. Quem que dá o documento vai por ser o candidato. Quem que dá o documento vai por ser o candidato, que ele está passando a ser o diretor de campanha. Diretor de campanha. Diretor de campanha é que alguém que, pelo menos tecnicamente, não politicamente, mas pelo menos tecnicamente, é que é responsável para o resultado que ele tem na eleição. Se eu falar com uma, ele que me decide quem que não vai à eleição, quem que não vai, ele que não falar. Não para de chamar outro nome, não passa a chamar o Bogart. Porque o Bogart aqui está ali, que também corrida, mas está pega pistola na mão. Tudo que perto ele está folhado. Assim ele está sendo o único que não chega bem. Se vir perto, mete e cansa. Mete a buscar e está dizendo perto dele, ele não passa. Então, ele está falando democrático. Então, isso começa a esclarecer é aspecto que tem a ver com a responsabilidade fiscal. Um contal, não repetir, tudo vem. Por agora que na papel assim, e um convite que se anda a fazer. A tudo o que isso não adianta. Não adianta na passada. Agora você pode ter outro tipo de objetivo. Pedir em praça pública, e vir falar com uma, contrariamente àquilo que domingos na papel. A não ter dados que está apresentado como um pecador caloteiro. E de vigente capaz. E de Estado capaz. E tem obrigações que cumprir. Pedir é bem papiar. A mim fala com uma, desde 2008, eu tenho saído de para assumir outra responsabilidade, não tem nenhuma atividade que está paga fora do que trabalho com o meu pai. E passa 17 anos. 17 anos. Hoje não preparar a eleição no ano passado. É falar que tudo que tem que vai em entrevista. Tudo bem. A mim também submeti a entrevista. Não entra em entrevista. Ela passa perguntando. Tudo pergunta aqui fazer. Para responder. Ele próprio fala, é uma situação complicada realmente. Não fala, não. Como é que complicado? Complicado para mim. E fala para mim, que até nenhum copo nós já não por pegar. Fala bem, é põe na bolsa para pegar. Ele fala, não me ensinam a falar com uma. E que até nada que não é especial. Então, ok, faz só o trabalho. A você ali só para fazer o trabalho. Na sequência de quê? E passa alguém que fala com uma. E eu para mim tem um gabinete. Gabinete de dimensão 3. Eu falei, para cá. Tem um gabinete de dimensão 3. Mas, se não falar voz, em 2008, nós fizemos gabinete, o caminho saiu de gabinete para fazer tudo o trabalho. Eu penso como que tinha informação, até que passa 17 anos. Eu penso que o problema acabou. Bom, de repente, ele ligamos para falar no comunal, com base na história de gabinete. Nós chegamos à conclusão do comum, apesar de eu parar de trabalhar no gabinete, mas eu quero declarar junto de finanças de como eu para fazer atividade. Então tem valores que ficam inacumulados. Vou falar sério, como é? Ok. Vou fazer conta então, um canto que não digo. Quando eu digo canto que não tenho que pagar. Ele vai fazer conta, isso é 600 mil. Quando eu pago 600 mil, eu falei, está bom, nós estamos com muita pressa para poder resolver o problema. Não paga. É dar um documento de DGCI. É mandatário, tem presença, disse o documento. Pode ser. Documento de DGCI, não existe o conselho, vou pedir mandatário para assinar. Porque isso tudo que ele molha o documento, se for. É emitir um documento, onde quer comprovar como a dimensão 3 liquida tudo situações pendentes que tem o Estado de Guiné, nomeadamente a Direção Geral de Contribuição de Impostos. Mas nunca conforma só o facto de como a dimensão 3 vai dar a paga. Não vai buscar documento. Vai buscar documento, vai encontrar
licença, porque o gabinete de estudo, licença que tem, apenas vou manter outro tipo de escritura, licença que tem, emitido para o Ministério de Obras Públicas, porque que é gabinete de comprar cucurca e o que de cucurca. E gabinete de desenhar casa, de desenhar estrada, de desenhar coisas que está com público. Não tem Ministério de Obras Públicas que está aqui. Mas buscar documento. Eu tenho um documento e fica claro como a minha tem nenhum vínculo formal com o gabinete. Não colabora com o gabinete, não trabalha no gabinete, mas que me dono do gabinete. Nome de dono do gabinete e Armindo Alves. Está de vida, está ali. Tudo isso significa que não está bem. E irmão de que senhora que se está lá na porta, nome de Dona Rosa. Ele que é administrador de gabinete. Hoje não olha aqui. Não dirigi a Ministério de Finanças. Não dirigi a Direção-Geral de Contribuição de Imposto. Não falar, você não imputando uma responsabilidade que quer dizer. Bora buscar dono de gabinete de dimensão 3. Ali documento que está provado como e a mim que tem juristas contando como que ele nem quer em trabalho. E que a mim que tem que prova como não tem nada a ver. Eles queriam provar como a mim tem ligação com dimensão 3. Mas não tem que dizer isso. Mas buscar documento que se me mostra isso. A mim que tem nada com dimensão 3. Não trabalhei para ele, mas a partir de 2008 não disse para ele. Portanto, vou devolver minha 600 mil. Eu tenho que devolver 600 mil. Ele fala, não no Estado, se dinheiro entra no Estado, que dinheiro vai passar. Não fala, talvez, esse pode ser um princípio. Mas na outra parte do mundo, onde é Estado e pegador de bem, ninguém quer devolver o dinheiro. E te dá um documento que está falando como Estado passa na dívida ou tem um crédito de 600 mil. Dia como ninguém tem alguma coisa para pagar, Estado está a descontar. Também tem crédito no final. Nada do que é fácil. Hoje é que tudo fácil. Hoje não sei, na reta final de tudo é processo. De repente, então ele também está aqui embaixo um outro documento. Ele está falando como ela notifica domingos para ele tem um gabinete que está chamado Dimensão 3 Limitado. Como é basta se conta. Igual se é por um outro curso. Fiquei curioso. Ele como hoje aqui 600 mil pagar. Ele emite documento que quer falar como até outubro de 2024 tudo está liquidado. Tudo está limpo. Mas de repente ele vinha um novo documento. Lá de negócio que é para fazer novos contas. É chamado relatório de presunção. Presunção. Talvez a minha fique com isso. A presunção, ela imagina, ela desconfia. Como é esse. Ela está falando como proveito fiscal é avaliado na 650 milhões. Custo fiscal é avaliado na 300 milhões. Então, resultado, a partir de proveito fiscal que também ganha, para mim nunca cumpre. Custo fiscal que ninguém paga, subtrair terá 350 milhões. É aplicar um imposto de 25%, que ela terá 87 milhões. Uma multa de 3 milhões. Suma o que entrega prestação tributária, artigo 77, o tem que pagar 21 milhões. É só o mês tudo e dá 109 milhões 675. A gente vê, escrever as cartas, porque se alguém escrever, não deve escrever. Escrever as cartas direito. E daí português para ganhar nenhum carro. Eu falei, se não olhar, bom documento. Não tem ninguém que vou cuidar. O único problema que alguém pode buscar aqui, a mim não tem nada a ver com a dimensão 3. Vou buscar aqui que dividiu, vou lá tomar a decisão que vou tomar. A mim não tem nada a ver com a dimensão 3. Portanto, essa é a relação à responsabilidade fiscal. Aí fica claro.
como tratamento, se no momento de falar ali, ele deve ser igualitário, ele deve ser para tudo que se uma eles própria reconhece, como a tudo que é identificado. Não pagar no momento, por exemplo, ele levanta a questão de contribuição automóvel, não paga no momento, tem paciência. Ele já está faltando. Vai parar, está faltando, porque não levar em lugar nenhum. Crioulo está falando com uma segunda rádio e está falando. Voltear. Ela está resolvendo o problema. Em relação à parte judicial, eles Supremo Tribunal de Justiça ou eles tribunais, essa também é lei. E que a presunção, e que alguém disse, e que alguém acha, e que alguém mandar, se uma hora que alguém fala ali, vou mandar para lá e ata. Não! Estamos estudando o cabo jura. Vamos fazer requerimento. Medir na tribunais, medir na Ministério da Justiça. Receber o documento. Vamos estar ali. Mas como próprio. Mas jornalista solitário. É por lei. O que é que sabe? Sei lá como é. Domingos nós Pereira, naturalidade do país de Guiné-Bissau, minha data de nascimento, minha nacionalidade, como gosto naquele momento eu tenho contado com a minha guineense, filho do papéis guineense, e minha papéis guineense, com muito orgulho. Porque já agora não está na Bíblia, não está no tempo. A mim pensa que é que esse Supremo de fazer a Bíblia. E para de facto garantir que nós tudo para ser mediante do povo guinense, de facto, a nossa guinense. E que apoio, aquilo que não vai perseguir, aquilo que não vai fora. Sobretudo, se encontrar mim um dia em que quero falar com uma amiga guinense. Sobretudo, que registro tem, tudo que interessa, amigo Domingos, um dia onde você vai falar amiga guinense. Então tem que pedir, não prova. Sabe guinense? Número de identificação que está ali, certificado de requisito próprio, e está contando com a fim a que se destina candidatura ao cargo de Presidente da República. Então como é que se vê o que é que está a pedir? O que é que é colocar? Nada consta. O que é mais uma coisa? Que há dúvida mais que puder. Sabia? E tem alguém que acha como assim vontade que tem que prevalecer, livre vontade do povo guinense. Aquilo é como não está a falar. E que aparelho se não lhe papel? Nem que aparelho se não lhe papel. A não lhe papel para o povo guinense. Para o povo guinense compreender que o maior destino que será convocado para vai enfrentá-lo, para vai decidir o que é que vai ser de novo. Não vamos ter outra prioridade. Ora, a Camila falou que está pronto. Está ali no sentido da minha ninguém. O que eu consigo se comunicar da minha ninguém? A minha única que é confiança nela, e nem é razão, e nem é direito, e nem é liberdade. Mas a partir de minha liberdade, a partir de minha direito, nunca está disposto a propor nenhum passo. Nenhum passo. Nenhum passo. E não tem que contar. Tribunal humano, eles ficam no adversário. Não estamos se disputar com o tribunal. Não estamos se tendo a necessidade de mostrar como eu não conciliei que aquilo é que não trabalha. A nós somos políticos. Mas aquilo que vai acontecer só é que o tribunal tratando igual. Igual. E que hora do sinta ali? Por não ver que não passa no tribunal, por não pegar alguém que está falando alguma, não estava a trabalhar, mas ele chamando na presidência. Não diz certo como aquilo é normal? O povo guineense diz certo e não certo porque pode acontecer na Guiné-Bissau? É mesmo o recado, tem que ir para a força de ordem. Tem que ir para a força de ordem. Acontece que mesmo fica no adversário. Não estamos se disputar com a polícia. Não vamos se confrontar com militares. Não se toca espalho, não se ter orgulho de quem está representando. Mas não ter orgulho. Eu tenho que defender todo o cidadão guineense da mesma maneira. De mesma maneira. Que é povo de lei. E que não é um pedido. Que não é uma exigência.
Que é uma exigência, é um direito. Eu tenho que fazer. E que agora com o som chegar e descendir do tapete. Outro chegar, vou lançar granada. De gás da primogênita. Não para pôr para chutar. Que dia também chega um som que vai fazer uma perna. Linha na cara, falava, é que te comecei a estudar. Eu digo, o que é fácil? O que é fácil? Eu falei, não, ninguém vai poder correr na estrada. Eu falei, anda aqui outros que receberam lá, naquela que é o pouquinho de cor. Naquela que é o pouquinho de cor. Você falando com uma, ninguém vai poder correr na estrada, hora que estão a receber líderes. Já que não tem, não garanto. Não entendi. Mas que vale para nós? Para quem que vale? Para quem que vale? Naquela terra que nós estamos não receber, o que será acontecendo? A minha termina. Eu falei, irmãos, suma tudo o guinte. Nós estamos na casa, nós continuamos a trabalhar da partida, nós continuamos a fazer o trabalho, mas nós estamos muito atentos. Nós estamos muito atentos. Nós estamos muito mobilizados. Que triste que você está falando como é importante fazer na vida. Deus dirá em vai fazer. Deus dirá em vai fazer. Para ter filho, escrever livro, plantar um ano. Então o que é triste? O único que é que sobra. E para cuidar causas que não honram e a passagem da existência. O que é que sobra? Aquilo é que a vida convoca todo o cidadão guinense. Que não responsabiliza mais ninguém, não responsabiliza não cabeça. Não responsabiliza não cabeça. A minha tem a condição de convocar forças de ordem. E nunca está a fazer. Aliás, ora que elegido como Presidente da República, Força Armada, Força de Defesa e de Segurança, nascer a primeira entidade de interior. Primeiro compreendi que nunca está no pedido para fazer alguma coisa que está fora de lei. E eu simplesmente que manda aquilo da tranquilizar o país. Para mim, a hora que cumprir a lei, geralmente, o que está protegido, o que está agredido, o que está tranquilizando, o que está aumentando a tensão, o que está pedindo de dormir, o que está pedindo de nada na sobressalto. Aquilo é que função do Presidente da República. Mas ninguém tem culpa. E que tem culpa? Porque capaz de me esquecer. Tem alguém que fala que essa situação não utiliza uma frase que não ouviu muito jogador para falar disso. Bom, para quem falar de uma tração coisa aqui, vídeo na internet de nós. E o jogador que era de Chicago Bulls, obviamente, vou falar com uma super um palhaço, o Bull Coroa. E que até de rei. O papel é esse. E qual que será? Que é que também assim? Agora vamos fazer de saúde assim. Agora vamos para a terra de Cabral e combatentes de liberdade da pátria, onde trouxeram um espaço de liberdade. E a ninguém, nunca, cá não põe em causa nem a liberdade, nem a direitos fundamentais. Essa designação que eu recebi, de parte do PAIGC e de todos os partidos que constituem essa ligação PAI-Terra e para levar que responsabilidade, que honra, que dignidade e no momento certo para conta o povo guinense, enquanto Presidente da República, onde abre uma nova página na nossa história e no nosso futuro. Obrigado. Viva a Guiné-Bissau! Viva a liberdade! Viva a democracia! Para contar, meus irmãos, não mames, não filhos, a nós tudo. Como é dividido de nós, que está acontecendo na vida a partir de agora. Muito obrigado. Não falou aí se tem uma ou outra pergunta. Não se tem. Se tem alguma, não se tem. Se tem alguma pergunta, mas não é limitado a 3 ou 4. Que assim já está funcionando. Aqui no filho. Estou por aí para apresentar o Equim. Sim, a minha decisão também. Vai cenário, não precisa. Cada também se utiliza bem. Pergunta da minha, pergunta da minha.
Portanto, aí, perante esse quadro, qual que vai ser a posição da PAI Terra? A nós legalistas, a nós não pude fazer parte do Estado de Direito Democrático, que ele demanda, nós tentamos fundamentar tudo nós somos na lei. E que a família jurista é o mais importante. Mas tudo que nós vamos fazer, nós queremos pedir no jurista compreender enquadramento na lei. O que não encontrar erros políticos. Está em causa no direito, não liberdade, não assinalar, não mandar para a instância competente, não espera como é fazer bom uso dele, para no final do dia é permitir ao povo guineense reconquistar aqui direito de pedir em liberdade quem se percebe se legítimo representante. Não continua de forma não base, não continua fazendo um trabalho político. Ora que decisão sai, que não espera e não acredita como é sério que decisão que não corresponde à expectativa do povo guineense, a nós tudo, não ser convidado a participar na festa da democracia. O que é que nós esperamos? Aí está. Só uma maneira de falar. A nós não acredita na lei, não acredita com a Constituição da República e um documento suficientemente claro e suficientemente objetivo para quem tem nenhuma ambiguidade. E não acredita que a solução de ser positivo. Se quer ser positivo, não vai atuar. Se quer ser positivo, não serve. A nós tudo, enquanto filhos da terra, a nós tudo, nós responsabilidade e nós decidir cada caminho que nós lideramos. Então, como Correia para eles, para a coligação, qual é a verdadeira intenção do Supremo Tribunal de Justiça? Não, nós não comentamos. A pergunta é qual é a verdadeira intenção do Supremo Tribunal de Justiça. Eu devo dizer que, apesar de todas as situações que nós identificamos, nós queremos continuar a contribuir para a integridade, a dignidade e o respeito dos nossos órgãos de soberania. Portanto, nós não comentamos aquilo que faz ou deixa de fazer o Supremo Tribunal de Justiça. O que nós apelamos é que se lembrem do seu juramento e da doutrina que aprenderam. Aprenderam a representar a aspiração deste povo administrando a justiça. Aprenderam a colocar as leis em cima de vontades particulares ou de grupos. E eu acredito que esta oportunidade que é dada ao Supremo Tribunal de Justiça será aproveitada a favor do povo guineense, para que o verdicto possa permitir a ordem, a tranquilidade, a paz e, como eu acabei de dizer, a festa da democracia. Acabou? Falta. Despacho. O senhor é Mariado do São Márcio. A minha pergunta é para a política de advogados, que são aqui discussão com o processo para o passo. A recurso é posta também de irregularidades que decisão do tribunal. E entra com o recurso. E tem uma questão de acompanhar o processo. O que é que espera? Ali há 8 dias. Acha que o Supremo poderia começar com isso? Obrigado. Sr. Nicolau, na lista coletivo da advogados é avanço. Obrigado. Quando eu ouvi o doutor da Assembleia, ainda era resposta, né? Colocado para só mais não. Ainda falta só mais discussão nossa, tá bom? Bom, fala para saber. Eu falo muito obrigado. Eu estou ali na qualidade de um dos coletivos, de advogado. Se dá para se perguntar para essa senhora jornalista. A pergunta é a seguinte. A recurso de constatar marca de irregularidade, segundo a declaração de advogados, entra com um recurso na tribunal. E o que consta dessa decisão que pode sair de 8 dias? Caso que essa decisão seja satisfatória, o que é que o coletivo de advogados não vai saber? Bom, para explicar rapidamente, ele como elementos invocados para o Supremo Tribunal de Justiça, ele como é que tem tempo de apreciar a candidatura, tendo em conta ele como não dá entrada, e se apreciar a candidatura, coligação tem 72 horas para ir responder por aquilo como que irregularidade. Se eles têm 24 horas
para julgar aqueles irregularidades, para descobrir quem faz isso com uma coligação precisa de 72 horas ou 72 horas. Talvez a coligação precisa de apenas 30 minutos. Isso pode ter advogados para eles poderem terminar o trabalho. Logo, 72 horas está fora da questão. E outra coisa, ele como naquele requerimento, olha, é indiferente. Para ver o que é fazer? É fazer um indiferimento liminar. É que apreciar mérito de causa. Para ver se tem irregularidade. É que apreciar. Documento que cai a lei, é ficar entregado. Suma de explicar o doutor Otávio Lopes. Então, olha, é indiferente. É tempo para fazer o quê? É tempo para notificar a coligação. É tempo para notificar a coligação para 24 horas. Ela notifica a câmera editar. Que não manda fixar lá para o próprio presidente do Supremo Tribunal para ele mandar chamar. Mas não é que não. É difícil assim, porque é fácil trabalhar com outro partido que olha que nas medidas ser inscrição do convênio, é que tem irregularidades, é para o despacho da profissionalmente, que é o despacho da profissionalmente. Bom, vai corrigir, que é que não olha como e caixar dentro da boa despacho. Que elas corrigir é tiro, é isso. Mas o que é suficiente? Ou se é suficiente, o que é que fazer? É indiferente língua para ele falar, você não vai contar. É o segundo momento que é indiferente ser documento, exatamente o que ele encaixa no primeiro momento. Lá é indiferente livremente, logo é para o editar. É fazer editar. É fazer editar. Não pensa falar de é para editar. Que manda fixar da porta do Supremo Tribunal é convocar a parte para que ele reclama da prazo de 24 horas. E esse que é fazer. Mas uma coisa importante, ele como Supremo Tribunal quer ter razão, ele quer ter razão, e tem motivações, mas nem é político para fazer questão política ali, não para pessoa advogado, muitos advogados, porque hoje eu trabalhei com os seus pais, eu até 5 horas, no dia 24, e daí amanhã na Colônia Bar, para acabar falando com um prazo de não entrar requerimento de 24 horas passa, o doutor Albino. Bom, não falando para nós, que tem mais de porta, porque vem para olhar. Não vem para mim, se eu vou tentar falar, não deixa. Se é política, não vai para ele romper. Então, para amanhã cedo, não vai? Amigo doutor Albino, não dá lembrar mesmo, cedo, 8 horas e 30 e tal minutos, nós estamos na Secretaria do Supremo Tribunal para dar entrada àquele documento. A mais, e questões que o doutor Otávio Leão insiste sempre para ir frisar, se o Supremo vem falar com uma coligação entregar sem candidatura fora de prazo. E tem uma coisa muito importante ali, que é o princípio de direito público. Nem se qualquer jurista botar consenso esse princípio. Direito público, por cada papel, que é que ele fala. Vamos olhar no artigo 4 do Código de Procedimento Administrativo e 8 da Constituição da República. Tribunal, e fixa editar e falar prazo de entregar candidaturas e até dia 25 de setembro. Se ele tem que cometer outro prazo de coligação, ou partido coligados, e tem para entregar candidaturas fora daquele prazo que é para dia 25 e tem que curva de editar. E cada vez ele vai interpretar essa cabeça com a não, fim de entregar candidatura de coligação e de cara. Só nessa cabeça, é só possível. Que naquele mesmo expressamente de editar no partido que vai uma coligação, até ter prazo tal, ou dia 18 ou dia 15, para entregar fim da coligação. Mas é para fazer, nós tudo nós estamos marcando aquele prazo dia 25, aquilo é que espírito de norma, ou aquilo é que espírito de norma de artigo 131. Para entender dos prazos, prazo de entrega ou apresentação de candidaturas e tem prazo de apreciação, que exatamente que na condição depois do fim de prazo de entrega das candidaturas. Onde está a dúvida? Onde está a dúvida? Sim. Não, último. Então. Não dá para. Mas sempre
a tudo, a meu pai terra. Muito obrigado a todos vós. Obrigado.